No joelho, fiz tudo para poder ver se falava de pé, mas não, eu faço o banco, não. Tá bom, não. Aqui tá bom. Boa tarde a todos. Que o divino amigo Jesus ilumine sempre as nossas mentes. Para mim é motivo de satisfação estar hoje nesta casa de oração, trabalhando em nome desta data de aniversário desta casa, que eu amo tanto, desde o nosso querido Teixeira e Maria José, até os dias atuais, com o nosso querido Clóvis e Lúcia. Clóvis, que está à frente desta casa. E o nosso irmão Marcelo, que nós temos como filho espiritual, que está sempre nos convidando a participar aqui de tarefas nesta casa, que é conhecido como Casa da Vovozinha. E, na verdade, é união, Deus e caridade. Então, como já foi anunciado, o nosso tema é o Evangelho, é a bússola da vida. A bússola serve para orientar aos navegadores no mar do mundo. O Evangelho, como bússola, serve para orientar e nortear aos perdidos no mar das ilusões do mundo. Quando nós ouvimos falar de Evangelho, logo atribuímos a Jesus. E, na verdade, sempre existiram evangelhos. A palavra evangelho é de derivação grega, euangelion, que significa boa notícia, boa nova. E a divindade, em todos os tempos, tem trabalhado com a sua criação, em particular com os seres humanos, no sentido de que eles não ficassem longe das orientações do mundo maior. Desde que se tem notícia do ser humano sobre a terra, que a providência do Criador tem trazido aos seus filhos a ajuda, a orientação de que necessitam. É dessa forma que, em todas as épocas da humanidade, sempre houve evangelhos que foram trazidos, apresentados e vivenciados por indivíduos notáveis que deram sua contribuição para o progresso do ser humano. Então, em todos os tempos, os mensageiros do bem têm trabalhado junto aos seres humanos com pensamento cósmico. E dessa forma nós vamos encontrar o pensamento de Sócrates, que foi escrito por Platão, que podemos denominar de evangelho socrático. As informações, as orientações trazidas por Sócrates foram tão importantes, tão notáveis, que todas as vezes que se fazem referências à moralidade, logo são citados Sócrates e Platão. A tal ponto que Allan Kardec, ao introduzir o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou-os como precursores da ideia espírita. Tal a grandeza dos textos relativamente a eles. Então, Sócrates e Platão trouxeram o Evangelho para a humanidade. Na Índia, nós vamos encontrar Buda, o notável Siddhartha Gautami, também considerado ou denominado o Iluminado.
tudo que ele falou para a Índia serviu para o Oriente e também para grande parte do Ocidente. No Ocidente existe um livro, que eu não lembro o autor, mas que tem como título O Evangelho de Buda. E Buda dizia que para o ser humano sair da roda do karma negativo, são necessários 3 requisitos, ou uma tríade de algo positivo: consciência reta, coração cheio de amor e mãos operosas no bem. Então, Buda foi um enviado para trazer aos seus tutelados informações para a melhoria espiritual. Portanto, Buda trouxe para a humanidade o seu evangelho. Na Pérsia, hoje denominada Irã, no Oriente, nós vamos encontrar Zoroastro. Esse homem notável, Zoroastro, pregava ao seu povo a importância da renovação, o cuidado com as artimanhas do mal, com o príncipe das trevas. E mostrava a importância para aquele povo de seguirem as orientações do deus Mardi. Daí ter surgido o mardeísmo. Os ensinamentos para aquele povo e ensinamentos para que eles tivessem uma noção da vida do espírito, da vida espiritual. Na China, nós vamos encontrar os trabalhos de Confúcio e Lao Tse. Excelentes, notáveis as propostas deles. Mesmo com a cultura diferente do povo ocidental, o que eles ensinavam, o que eles mostravam, sensibiliza-nos, porque era de uma vida, uma conduta correta, dentro da honestidade, do bem e da dignidade. Todos esses mensageiros do bem vieram trazendo aos povos ensinamentos espirituais, ensinamentos para a moralização dos seres humanos. Mas todos eles estavam sob a orientação do governador do planeta Terra, que é o nosso Mestre Jesus. Todos eles foram enviados por Jesus. Não somente estes que narramos, mas muitos outros que pregaram verdades. E estas verdades, no sentido moral, na vida moral, tanto elas são verdades para o Ocidente como para o Oriente. E Jesus, depois de enviar inúmeros mensageiros do bem, ele veio e pessoalmente veio para nos ensinar o verdadeiro amor. Amar realmente. Jesus foi o amor que desceu à terra. Todos aqueles que conviveram com ele se contagiaram nas vibrações do seu amor. Ele veio e levantou na terra a bandeira do amor, porque ele estava saturado de amor. E veio nos ensinar o alfabeto do amor. Isto numa época em que os homens, os potentados da terra, diziam que o amor não existia. Principalmente os romanos, que chegavam a dizer que o amor é um sentimento frouxo que tira a dignidade do ser humano. Que somente as mulheres e os escravos amam, porque são seres que não têm alma. Por isso,
são facilmente manipulados e vencidos. Então Jesus veio, não somente ele ensinou a amar, como ele vivenciou esse amor. E ele foi esperado por muitos. Todos os profetas falaram dele como sendo o Messias, como sendo o enviado, o Filho de Deus. E apresentou na Palestina o início de uma nova era, o primado do Espírito. Pela primeira vez, as pessoas conheciam alguém que falava com autoridade divina. Pela primeira vez na história, o ser humano conhecia os caminhos da verdadeira e definitiva felicidade. Porque ele veio falar da vida e da felicidade real na qual ele vivia. Porque os espíritos crísticos vivem em plena felicidade. Por isso que ele desejou para nós e disse: a minha alegria eu vos deixo, a minha alegria eu vos dou. Que a minha alegria esteja em vós. Então, a alegria de Jesus é a prova da sua felicidade real, que ele vivia e veio nos ensinar a conquistar. Trouxe uma filosofia, podemos dizer, jamais conhecida na Terra, ou apresentou esta filosofia jamais conhecida na Terra. Isso numa época onde as criaturas eram violentas, eram, vamos dizer, primitivas. Uma época de violência, de agressividade, de barbaridade. E ele veio com esta filosofia inigualável. E aqueles que eram considerados os condutores espirituais do povo de Israel, essa filosofia de comportamento trazida por Jesus provocou neles uma reação que eles passaram a perseguir Jesus. Armaram várias ciladas contra ele. Jesus foi julgado pelo Sinédrio, que era constituído de 72 membros. E foi levado a Pilatos. Para quem pensa que foram os romanos que levaram Jesus ao suplício da cruz, estão completamente enganados. Jesus foi levado ao suplício da cruz pelos sacerdotes. Foram eles que disseram a Pilatos que Jesus estava corrompendo a nação com a sua doutrina. E Jesus não se atormentava, não se incomodava com tudo aquilo que falavam ao seu respeito. Apenas silenciava. Então, Jesus foi tão importante, Jesus foi tão grande, que dividiu a história em dois tempos. Antes e depois dele. Habitante elevadíssimo de um plano divino. Ele estava totalmente, quando veio ao nosso planeta, ele já era um ser crístico, ele já era um ser divino. E o apóstolo Paulo chegou a dizer que nele habitava toda a plenitude da divindade. Tal era a sua grandeza, tal era o seu valor. Augusto Cury, escritor, psicólogo, já escreveu várias obras a respeito dele, de Jesus.
Em uma delas, ele diz que Jesus abordou temas que somente 19 séculos depois, com o surgimento da psiquiatria e da psicologia, é que foram abordados pela ciência. 19 séculos depois, Jesus falou sobre a mais perigosa doença psíquica, a ansiedade. Ele diz: não vos preocupeis ou não vos ficais ansiosos com as vossas vidas, com o que haveis de comer e beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então Jesus, há mais de 2000 anos, ele falava da ansiedade, dessa preocupação exagerada que os seres humanos têm com a sobrevivência. A ansiedade, essa enfermidade que somente agora está ocupando a medicina, ela traz para as criaturas aflições, medos, irritação. E também é a ansiedade responsável pela depressão. A depressão leva à desmotivação, à baixa da autoestima e o isolamento social. Os depressivos têm ideia de suicídio, alteração de apetite, insônia. Tudo isso provocado pela ansiedade, que Jesus falou há mais de 2000 anos. Foi o maior psicólogo que já esteve entre nós e sabia da preocupação exagerada das pessoas com a desvalorização do ser em relação ao ter. Todos estão preocupados e lutam pelos bens terrenos, pelas conquistas materiais, pelas conquistas perecíveis e se esquecem do principal, que são as verdadeiras conquistas, as conquistas da alma. Essas conquistas que nós levaremos para o mundo espiritual. Esta é a verdadeira riqueza que nós temos para sempre. Somente ele, Jesus, falou do reino dos céus, que não está aqui nem acolá, mas dentro de cada um de nós. Então ele falou de reino dos céus, não como sendo um lugar para onde iremos depois da nossa morte física. Porque, infelizmente, ele já havia falado em várias oportunidades sobre o reino dos céus, inclusive quando ele fez as bem-aventuranças, e aqueles homens que faziam parte do sinédrio, em especial os doutores da lei, que estavam sempre seguindo a Jesus para ouvir o que ele falava, vão até ele, indagam quando viria este reino. Porque eles acreditavam que era um reino temporal, que Jesus era rei e ia fundar aqui na terra o seu reinado. E a resposta que Jesus deu para eles é que o reino dos céus não viria ostensivamente. Não direis, ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque o reino dos céus está dentro de cada um de vós. Então, o reino dos céus, que até hoje, em pleno século XXI, as religiões tradicionais todas acreditam que o reino dos céus é lugar. Mesmo Jesus tendo mostrado que não está aqui nem acolá, mas dentro de cada um de nós, ainda as criaturas, os cristãos entendem como sendo um lugar para onde se vai depois da morte física. E, na verdade, o reino que Jesus se referia é conquista interior. São os valores
reais, as conquistas do espírito imortal. Nós vamos e voltamos de personalidade em personalidade e vamos construindo, vamos conquistando estes valores reais. Primeiro, desenvolvemos as virtudes. E a virtude não é ainda uma qualidade real e natural do ser. A palavra virtude é de derivação latina, virtus, que significa aquele que tem força, mas, sobretudo, força moral. À medida que nós vamos trabalhando estas virtudes, elas vão se tornar em nossa vida hábitos. E depois de passarem a ser hábitos, passam a ser qualidades naturais do ser eterno, do ser espiritual. Estas são as conquistas do reino de Deus. Ele disse, Jesus, procura em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e tudo mais será dado por acréscimo. Então, se a busca do reino dos céus em primeiro lugar, ele não estava falando de um lugar para onde iremos depois da morte física. Procura primeiro o reino dos céus e tudo mais, as coisas materiais, vêm por acréscimo de misericórdia. Todos nós mergulhamos no corpo de carne para esta busca, para conquistarmos esse reino. Nós que somos espíritas, temos um entendimento superior às pessoas dos outros credos religiosos, porque nós sabemos que o princípio espiritual atravessa todos os reinos, desde o mineral, vegetal, animal, até atingir o reino nominal. Ao atingir o reino nominal, ele se torna espírito. Espírito dotado de inteligência, consciência e livre-arbítrio. Portanto, responsável e sujeito às leis morais. A partir do reino nominal, o ser espiritual, o espírito, vai trabalhar para entrar para o reino divino, reino dos céus, o reino de Deus. Este reino no qual Jesus vivia e desejava que todos nós conquistássemos. O reino dos céus é um passo gigantesco de avanço espiritual. É a plenitude do ser espiritual. É quando ele atinge o ápice da evolução. É quando ele chega ao nível de ser divino, como Jesus era filho de Deus. Então, ele, Jesus, somente ele, falou sobre este reino. Este reino no qual nós vamos entrar, no qual nós vamos conquistar o reino dos céus, através do processo evolutivo, essa lei da evolução que nos conduz, através das inúmeras existências carnais, a essa conquista superior que é o reino dos céus. Foi ele, Jesus, que veio recordar a nossa origem divina. Quando ele disse, vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz. Jesus mostrou que ele não era uma exceção à humanidade. Porque ele disse que era a luz do mundo, mas afirmou que nós também somos luz do mundo. Brilhe a vossa luz. E essa luz está em todos. Vai desabrochando, vai se desenvolvendo, até brilhar como brilhou em Jesus, com todo o fulgor. Por isso, ele foi denominado Jesus o Cristo. Porque a luz que estava nele brilhava com intenso fulgor, com grande esplendor. Mas isso vai acontecer com todos nós, seres espirituais em evolução. Com certeza, um dia, esta luz brilhará. E nós também, como Jesus, seremos seres cristificados.
seremos seres iluminados. Só ele falou da nossa origem divina. Somente Jesus falou de ressurreição como plenitude espiritual. Porque até hoje também os religiosos cristãos acreditam que ressurreição significa quando a pessoa morre e volta a viver. Na doutrina espírita, nós sabemos que isso é impossível. Quando o espírito rompe os laços que ligam ao corpo físico, jamais esses laços serão refeitos. Quando acontece a morte, que é lei de Deus, a lei da destruição, jamais aquele espírito retornará ao corpo a que ele estava vinculado. Mas Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele saiu do túmulo materializado e também em corpo perispiritual. Mas antes dele ressuscitar, ele se denominou ressurreição da vida. Eu sou a ressurreição da vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aqui ele não estava falando em morto fisicamente, não. É a morte moral. Todas as vezes que vocês encontrarem no Evangelho a palavra morte e vida, Jesus não estava se referindo à existência física, à existência corporal. A morte para ele é a estagnação da alma, a sua depravação. A morte para Jesus representa as nossas viciações, as nossas paixões inferiores. Aí estamos mortos moralmente. E a vida, quem nos dá essa definição é o evangelista João. No seu primeiro capítulo, ele falando a respeito de Jesus, ele disse: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então a luz que está em nós é vida. Essa vida é Deus em nós. Em Jesus, ela brilhou. Em Jesus, essa luz se manifestou. E nós estamos no caminho. Estamos na luta, na peleja. Mas com certeza, um dia ela vai brilhar. Um dia nós vamos passar a dizer como Jesus: eu sou a ressurreição da vida. Se ele disse, antes de ressuscitar, eu sou a ressurreição da vida, é óbvio que ele não estava falando de ressurreição de mortos, de cadáveres que passam a ter vida. Ele estava falando daquele que evoluiu, que saiu da morte moral e atingiu patamar superior de plenitude espiritual. Depois de Jesus, vieram outros e trouxeram e recordaram os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, os apóstolos. Os apóstolos divulgaram a sua mensagem e alguns deles escreveram, como foi o caso de Mateus, que era apóstolo dele, como foi o caso de João, que foi apóstolo dele. Então, alguns deles escreveram os ensinamentos de Jesus. E as pessoas passavam a recordar tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele ensinou, que infelizmente não deram ouvidos aos seus ensinamentos. Porque isso ele deixa bem claro na parábola do semeador, mostrando que a semente era a palavra e mostrando os vários terrenos onde a semente caiu e não frutificou, apenas uma parte produziu frutos. Ele deixou isso claro. Então, os apóstolos começaram novamente a divulgar a sua mensagem, relembrar o que ele tinha ensinado, e uns dos apóstolos escreveram que, graças a ele, nós estamos conhecendo
muita coisa dos ensinamentos de Jesus. Mas não podemos esquecer do apóstolo Paulo. Como Paulo, ele também deixou o seu evangelho. Como os outros mensageiros do bem que trouxeram o evangelho para a humanidade, Paulo também deixou para nós o seu evangelho através das suas epístolas, que ele escreveu recordando as lições divinas transmitidas por Jesus, mas também mostrando para nós a importância da renovação interior. Que aqui nós estamos para a nossa moralização. Quando ele diz, despojai-vos do homem velho corrompido pela concupiscência dos enganos, renovai sem cessar os sentimentos da vossa alma, revestindo-se de homem novo, criado por Deus em justiça e santidade. Então, Paulo recordou e também escreveu o seu evangelho. Deixou para nós este evangelho que serve para o nosso crescimento, para a nossa melhoria espiritual. E nós vamos recordar também que Jesus fez uma promessa solene aos seus apóstolos, dizendo que não os deixariam órfãos, que rogaria o Pai e o Pai enviaria um outro consolador, porque ele foi para nós esse consolador. E nós sabemos que a doutrina espírita é esse consolador prometido por Jesus. E esse consolador veio sob a orientação e a organização de um grande missionário, que é conhecido por nós como Allan Kardec. Allan Kardec é um espírito tão grande, é um espírito tão evoluído que os espíritos o qualificaram como pontífice de luz, lúcido apóstolo de Jesus. E ele teve essa tarefa de organizar o amplo material que desceria à Terra através dos espíritos nobres que vieram trazendo estas informações, e ele foi escolhido pelo próprio Jesus e enviado por ele para realizar essa tarefa de organizar essa doutrina que é a doutrina dos espíritos, que exatamente como diziam com ele, com Jesus, que a doutrina dele estava corrompendo a nação, como os religiosos da época diziam que Jesus era endemoniado, a mesma coisa dizem com os espíritas que participam, que conhecem, que divulgam esta doutrina consoladora. Mas nós não podemos esquecer um grande mensageiro do bem do século passado, Mahatma Gandhi. Gandhi abandonou a sua missão de advogado para defender uma causa que era considerada pelos observadores como sendo uma causa perdida. Por quê? Ele iria lutar contra o Império Britânico. Mas Gandhi não esmoreceu, não se preocupou com os pensamentos das pessoas, retirou os seus trajes europeus, se vestiu com um lençol que cobriu o corpo dos indianos e iniciou a sua luta. São muitas as informações dos jejuns realizados por ele, as pregações feitas por ele. E Gandhi, contam aqueles que escreveram sobre ele, diz que via quando os ingleses, para onde iam, levavam um livro preto debaixo do braço. E ele ficava imaginando que aquele livro deveria ser o livro que orientava a guerra. E um dia
um destes livros caiu em suas mãos. E ele, ao abrir este livro, caiu no Sermão da Montanha, precisamente nas bem-aventuranças. Quando ele terminou de ler, ele disse: se todos os textos sacros do mundo se perdessem e se salvasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Tão grande ele achou o conteúdo das bem-aventuranças transmitidas por Jesus, que mesmo sendo indiano, ele adotou o não revidar. Ele ensinava aos seus seguidores a não revidar o mal com o mal. Não derramar uma gota sequer de sangue na batalha contra os ingleses. E Gandhi sofreu muitas decepções. Gandhi foi preso, sofreu agressões, até a sua agressão fatal. Dizem que ele tinha o delegado, que era muito seu amigo, e um dia que ele estava indo para a praça para fazer a sua pregação, o delegado foi até ele e disse: Mahatma, eu vou lhe acompanhar até a praça. E ele olhou que o delegado estava armado. Aí ele disse: por que você vai me acompanhar armado? Ele disse: porque eu preciso ter cuidado. Aqui na Índia tem muitos fanáticos e o senhor pode sofrer um atentado. Aí ele respondeu para o delegado: meu amigo, se eu estou defendendo uma mensagem pela qual eu não sou digno de dar a vida por ela, é melhor que eu vá plantar batata ou hortaliças, do que estar pregando uma mensagem que eu não possa dar a vida por ela. E foi para a praça, ladeado pelas duas sobrinhas, e quando ele estava no meio do povo, ele ouviu uma voz gritando: Gandhi! Ele olhou para trás e foi alvejado no tórax por um fanático. Caiu de joelhos, dizendo: ó Rama, ó Senhor. Então Gandhi escreveu o seu evangelho com a sua própria vida. E o evangelho de Gandhi está presente até os dias de hoje, por nós que trabalhamos nesse movimento em favor da paz. Estamos recordando Gandhi, que lutou em favor da não violência. E o que nós observamos é que o mundo continua sendo esse mundo violento. A violência domina as residências, os lares, a sociedade. E, além disso, o processo de autoviolência, os indivíduos se matam com o fumo, com o álcool, com as drogas, e vão se autodestruindo. Por quê? Não conhecem a mensagem de Jesus, porque não conheceram a luta de Gandhi, e que nós todos os cristãos devemos fazer uma luta ou uma cruzada em favor do bem e não contra o mal. Porque onde o bem se instala, o mal desaparece. Então Gandhi também escreveu o seu evangelho para a humanidade. Não podemos também esquecer uma grande missionária, Madre Teresa de Calcutá, que deixou também para nós escrito o seu evangelho, a sua mensagem de amor. Madre Teresa de Calcutá vivia no convento, vivia da oração, da contemplação, mas ela não estava satisfeita com aquela vida que levava no convento. E começou a se indagar: o que eu tenho feito para saciar a sede de Jesus?
quando ele disse, quando estava no topo da cruz, tenho sede, escreveu ao Papa Pio XII, dizendo que desejava abandonar o convento para servir a Jesus. E passou a servir a Jesus em outra frente de trabalho. Se dirigiu a Calcutá, e quando ela chegou em Calcutá, ela descobriu que as crianças eram praticamente todas analfabetas. Não existiam escolas, material escolar, professores, nada. Mas existia o seu amor, a sua boa vontade. O que é que ela fez? Ela tirava os gravetos das árvores, entregava às crianças, escrevia no chão e apagava com os pés. As crianças assim foram alfabetizadas por ela, escrevendo no chão e apagando com os pés. E ela se sentiu vitoriosa, porque tirou aquelas crianças de Calcutá do analfabetismo. Depois, ela resolveu erguer um local para cuidar das pessoas que eram jogadas no lixo, no monturo, leprosos, tuberculosos. E ela conseguiu erguer este local e tirava do lixo aquelas pessoas que estavam ali a morrer. E um dia, quando ela socorria um homem idoso que tirou do lixo, ele olhou para ela e perguntou: quem é seu Deus? E ela respondeu: meu Deus é você. Porque Madre Teresa via Deus nas criaturas. Não somente sabia que Deus estava nela, tinha essa consciência, mas ela via Deus nos outros. Meu Deus é você. E alguém um dia perguntou a um cidadão em sua frente: o senhor seria capaz de dar banho num leproso? E o homem respondeu: nem por $1 milhão. Aí o homem perguntou: e a senhora, Madre Teresa? Ela disse: eu também não daria por $1 milhão, porque banho no leproso só se dá por amor. Madre Teresa também escreveu o seu evangelho, porque ela vivenciou o amor. Madre Teresa escreveu o evangelho dentro dos ensinamentos de Jesus. E nós, o que é que estamos fazendo com a mensagem de Jesus? Essa mensagem que ilumina as nossas almas, essa mensagem que dá para nós o descanso da consciência de culpa. Porque a nossa consciência só nos acusa quando nós somos culpados. Vivenciando o evangelho de Jesus, nós vamos sair dessa consciência de culpa. E Jesus sabia do nosso descaso, da nossa falta de atenção para com aqueles todos que trouxeram os seus evangelhos. E aí ele fez questão, depois de pregar todo o Sermão da Montanha, no final, porque o Sermão da Montanha estão as máximas morais do Cristo. Tudo que nós precisamos conhecer, aprender e viver. No final, ele diz o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é comparável ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, sopraram os vendavais, os rios transbordaram, se precipitaram sobre ela, e ela não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então ele comparou as pessoas que ouvem os seus ensinamentos e põem em prática como homens ou mulheres também. Na época só se falava homem, prudentes, que constrói a sua vida naquilo que é sólido. Por mais que venha dificuldades, não caem, porque estão construindo a vida na mensagem de Jesus. Mas aqueles que ouvem a sua palavra e não põem em prática,
são comparados aos insensatos, que construíram sua casa sobre a areia. Aí veio a chuva, os ventos sopraram, as tempestades caíram sobre ela e ela ruiu. E ela caiu. Grande foi a sua ruína. Todos os insensatos, aqueles que ouvem, mas não vivem a mensagem de Jesus, estão construindo as suas vidas, nós que somos cristãos, as nossas vidas, naquilo que não é sólido, naquilo que faz a gente cair, porque não valorizamos os ensinamentos de Jesus. Mas nós vamos recordar o apóstolo Paulo, numa das suas sentenças, dizendo: sede cartas vivas do Evangelho. Se Paulo nos convida a sermos cartas vivas do Evangelho, existem muitos indivíduos que estão escrevendo por toda parte os seus evangelhos. E naturalmente nós não podemos nos esquecer do nosso querido Chico Xavier, que escreveu o seu evangelho, o evangelho do silêncio, o evangelho da simplicidade, o evangelho da humildade, o evangelho da abnegação, o evangelho do amor, e foi denominado de homem-amor, porque realmente ele vivia tudo isso. Quantas madrugadas Chico Xavier não passou para atender as criaturas que lhe procuravam? Quantos suicídios, abortos, inimizades ele evitou? Portanto, Chico Xavier também deixou para nós o seu evangelho. E existe um livrinho que foi escrito por Carlos Bacelli, que trabalhou com ele, que tem o título O Evangelho de Chico Xavier. Nesse evangelho existem sentenças que não são psicografadas. São palavras ditas por ele, por Chico Xavier, que realmente vivenciou a mensagem de Jesus, que realmente viveu o evangelho de Jesus. Eu gravei algumas delas, que acho bom aqui recordar para vocês, que isso é muito importante. Ele disse o seguinte: o maior sofrimento do espírito no além é a consciência do tempo perdido. Veja bem, quantas pessoas que perdem o tempo apenas vivendo para a personalidade que é transitória, sem se preocupar com o espírito que é eterno, que é imortal. Uma outra sentença que ele disse: Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que escrevemos nelas fica por nossa conta. Somos nós que escrevemos aquilo que nós vamos viver, aquilo que nós vamos passar. São muitas as sentenças belíssimas ditas por Chico Xavier, não psicografadas. Então Chico Xavier também deixou para nós o seu evangelho. Teresa d'Ávila, há muitos séculos atrás, ela já dizia que se os cristãos conhecessem e vivessem o evangelho de Jesus, como os chineses vivem as letras de Mao Tse Tung, o mundo estaria totalmente transformado. Acontece é que os cristãos, a maioria, ignora a mensagem de Jesus. Não sabem o que Jesus pregou, o que Jesus realizou. Por isso, o nosso mundo se encontra como se encontra. Eu sou pessimista quanto à regeneração para logo, porque, infelizmente, as criaturas, de um modo geral, vivem preocupadas em vencer na vida dos negócios. Todos querem ter sucesso profissional, querem ter títulos, querem ter status, e é esquecido que tudo isso perde. Tem uma colocação feita por Plínio Salgado, que também eu gravei porque marcou muito. Ele diz assim: o homem se atormenta pela efemeridade e se esquece da eternidade.
Tudo que é efêmero e passageiro lhe chama a atenção e ele quer tornar eterno. E tudo que é eterno e permanente ele quer tornar fugaz. Para a alma que é permanente e eterna, ele reserva momentos rápidos. E para a personalidade que é transitória e passageira, ele reserva todos os momentos. Então é assim que vivem as criaturas de um modo geral. Pelo menos nós, os cristãos, que conhecemos a mensagem de Jesus, não colocamos em prática. Mas ele não somente relembra para nós o valor do seu ensino, quando ele diz que nós deveríamos construir a nossa casa sobre a rocha, mas ele disse o seguinte, segundo o evangelista João: todo aquele que guardar a minha palavra não verá jamais a morte. E quando Jesus diz, aquele que guardar a minha palavra, ele não está nos ensinando a guardar o Novo Testamento contendo a sua palavra, não. Guardar significa interiorizar. Aquele que interioriza o seu ensino, exterioriza na prática, não morrerá no sentido moral. Não é a morte física que ele estava se referindo, não. Porque todo mundo, todos aqueles, mesmo aqueles que viveram integralmente a sua mensagem, morreram fisicamente. Ele estava se referindo à morte moral. Quem guardar a sua palavra não morrerá jamais. Ainda disse a respeito da sua palavra: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis meus discípulos. Portanto, só seremos discípulos dele permanecendo nas suas palavras. E permanecer significa viver. Estar com o ensino presente nas nossas vidas. E para concluir, ele também disse o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, eu não julgo. Porque eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que me despreza e despreza as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que eu vos tenho anunciado, esta a julgará no último dia. E aí nós ficamos a indagar, mas como é que a palavra vai nos julgar? O julgamento é feito pela nossa consciência. É a nossa consciência que vai nos acusar. Porque ouvimos a palavra, estudamos a palavra, aprendemos a palavra e não vivenciamos. Então, é por conta da palavra que nós seremos julgados pela consciência. E enquanto a consciência nos acusar pelo nosso descaso quanto aos ensinamentos de Jesus, nós teremos que recomeçar, voltar para este aprendizado, para nos libertarmos e nos tornarmos seres iluminados, seres crísticos, como ele se tornou. Graças a Deus, Jesus nos abençoe. Está na hora, não está? Meus irmãos, nós relembramos